Entre fios e mistérios nasce a pérola, a boneca que guarda um segredo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cami. Agora vamos trabalhar na saia, guardiando o mistério que transforma tudo. Agora a gente vai começar a trabalhar na saia dela. E eu vou começar prendendo o meu fio e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai, aonde que a gente vai prender o fio, porque é importante, tá? Vou pegar um alfinete aqui, ó. Eu tenho que centralizar aqui aonde tá o centro dos olhos da minha boneca. Vou vindo nessa mesma direção aqui do centro dos olhos, aqui para trás, ó. E coloco um alfinete, tá? E aí, eu vou colocar outro alfinete nessa mesma direção, só que aqui, ó, no corpo. Por quê? Por que que a gente tem que fazer essa marcação? Conforme o crochê circular, conforme a gente vai trabalhando nele, ele vai caminhando o início dele um pouquinho para a esquerda, tá? Então, eu tinha o início dele aqui, ó, quando eu fiz lá, que eu peguei só o BLO, lá da carreira 30, que sobraram os FLOs, que é onde eu vou prender a minha saia, ela ficou mais à direita, ó, tá? Como que eu sei? Que é aqui onde tem o último e o primeiro aqui. Só que eu quero a minha saia que ela vai ter uma abertura aqui, então eu quero ela bem centralizada aqui na cabeça. Porque essa parte aqui vai ser a parte de trás do nosso buquê. E essa parte aqui vai ser a parte da frente do nosso buquê. Então, eu preciso que a abertura da minha saia fique centralizada aqui. Então, eu não posso prender o meu fio primeiro aqui no primeiro fio, e sim aqui onde eu coloquei o alfinete, tá? Isso é bem importante. Já vou tirar aqui, que eu só queria mostrar para vocês. Tô usando agulha 2,5 também para saia, tá? Vou prender o meu fio aqui da mesma cor que eu tô usando, que eu usei aqui no corpo dela. Eu quero usar a mesma cor. Vou prender o meu fio e vou fazer para cada ponto desses aqui que eu tenho da carreira 30, para cada FLO que eu tenho aqui da carreira 30, vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto desse, né? E o primeiro ponto baixo que eu vou fazer no mesmo ponto que eu prendi. Então, 1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. Continuo trabalhando 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou trabalhando aqui por toda a minha carreira, esses 2 pontos baixos, e já volto aqui para a gente dar continuidade. Eu terminei aqui a carreira número 1 da saia, e como eu tinha lá no FLO, lá da carreira 30, eu tinha deixado 21 pontos sem fazer, e aqui eu fiz um aumento para cada um, então eu terminei essa carreira com 42 pontos baixos. Agora eu vou colocar meu marcador, porque as primeiras carreiras aqui da minha saia, eu também vou fazer em crochê circular, tá? Então, essa carreira número 2 eu vou fazer em crochê circular, então eu preciso colocar aqui o meu marcador para me auxiliar onde é o começo e o fim do trabalho. Então, agora aqui na carreira número 2, eu vou fazer os 42 pontos baixos. Vou começar aqui no meu e já volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 2 com 42 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a carreira número 3, onde a gente também vai fazer uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, 1, 2, faço o aumento e repito esse padrão até terminar a carreira.
Chegando aqui no finzinho, os últimos pontos, né? 1, 2. E o último aumento aqui, no último ponto. Então, eu termino essa carreira número 3 com 56 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira número 4 também com 56 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumentos. Vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 4 com 56 pontos baixos. Agora, a partir desta carreira, da carreira número 5, a gente vai fazer crochê linear. Como que vai ser? A gente vai e volta, tá? Não vai ser mais o circular. Então, já tirei meu marcador, não vou mais utilizar ele. E o começo de todas as carreiras vão ser da mesma maneira do que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Eu vou fazer 2 correntes e vou virar o meu trabalho. E aí, eu vou pular o primeiro ponto, o segundo ponto, e vou lá no terceiro ponto e vou prender com um ponto baixo. E agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui do outro lado. Nessa carreira, serão um total de 54 pontos baixos, tá? Porque eu pulei 2 aqui, eu tinha 56, eu pulei 2, fiquei com 54. Então, a gente começa aqui e vai até o outro lado. Cinquenta e dois, 53 e o último aqui, 54. Então, eu termino essa carreira número 5 com 54 pontos baixos. Novamente, eu faço 2 correntes e viro o meu trabalho. Vou pular 1, 2, prendo o meu fio lá no terceiro e volto fazendo pontos baixos até aqui o outro lado. Só que dessa vez, eu vou fazer um ponto baixo em todos os pontos e vou colocar um ponto baixo dentro das 2 correntes que eu coloquei aqui no final. Vou fazendo aqui, quando chegar aqui no final, a gente vai fazer junto, para mostrar para vocês como que é. Que eu quero 53 pontos nessa carreira. Cinquenta, 51, 52. Agora, eu vou fazer os 53 dentro, olha, quando eu fiz aquelas 2 alcinhas, que eu faço as 2 correntinhas e que eu pulo 2 pontos, fica esse buraquinho aqui, ó. Então, é dentro desse buraquinho que eu vou colocar os 53, tá? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. E aí, eu continuo fazendo 2 correntes, viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer a carreira número 7, que eu quero finalizar com 52 pontos. Então, a mesma coisa. Pulo o primeiro, pulo o segundo, vou no terceiro e começo a trabalhar. Quarenta e nove, 50, 51, e aí eu vou lá dentro das 2 correntinhas novamente e faço os 52. Então, eu vou criando essa abertura aqui na saia dela. E agora, a gente que terminou a carreira número 7, a gente vai começar a trabalhar na 8. E cada carreira eu vou ter esse um ponto a menos, tá? Eu vou colocar uma tabelinha aqui das carreiras que vocês têm que fazer. E eu vou fazer aqui no meu. Da carreira, a gente acabou a 7, então vou fazer da 8 até a 21. Vou escrever aqui quanto que tem que dar cada carreira, tá? Vou fazer aqui no meu
e volto para a gente continuar. Lembra de sempre fazer as 2 correntinhas para começar, pular os 2 pontos, prender a linha no terceiro e lá no finzinho colocar um ponto dentro dessas 2 correntinhas, tá? Vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Se essa aula está te ajudando, já aproveita e me segue e manda essa aula para aquela pessoa que você sabe que ama crochê. Assim, eu consigo trazer cada vez mais projetos lindos para vocês. Terminei aqui a carreira número 21 com 38 pontos baixos. Agora a gente vai fazer só uma corrente. A gente vai virar o trabalho novamente. E nós vamos fazer 38 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. E agora eu começo aqui, ó, no primeiro ponto, que eu quero que essa carreira número 22 termine com os 38 pontos baixos. Então, vou fazendo aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Terminei aqui a carreira número 22 com 38 pontos baixos. Vou fazer uma corrente e vou trabalhar na carreira número 23. E aqui na carreira número 23, eu também vou fazer 38 pontos baixos, só que agora eu vou trabalhar só no FLO, ou seja, só aqui na correntinha da frente do meu trabalho. Então, eu vou trabalhando normalmente os 38 pontos, mas só aqui na correntinha da frente. Vou fazendo aqui no meu e já volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 23 com os 38 pontos baixos. E agora eu quero fazer pontos baixos em todo este V aqui e novamente embaixo. Então, vai ser a carreira número 24, aonde eu vou fazer mais um ponto aqui bem aqui na viradinha, que é para ficar arredondado, e vou fazer um ponto baixo em toda essa volta aqui, ó. Para deixar esse acabamento aqui dessa lateral bem feitinho, tá? Ó, lembra que eu já expliquei aqui uma vez? Que é o seguinte, quando você vai fazer a lateral, que a gente não tem os pontos muito bem definidos, a gente tem que colocar um ponto. Quando a gente vê essa depressãozinha aqui entre as carreiras, e a gente tem que colocar um ponto onde a gente vê essas argolinhas aqui, ó, tá? Por quê? Porque assim a gente tá colocando um ponto em cada carreira, o que não vai deixar nem repuxado e nem embabado, tá? Então, você vai fazendo aí toda essa lateral, eu vou fazendo aqui também no meu pra gente continuar. Fiz toda a parte de dentro, né? E agora a gente vai fazer aqui na parte de fora de novo. E de novo eu vou fazer essa carreira número 24 aqui na parte de baixo, só pegando as alcinhas da frente, tá? Novamente. Então, vou trabalhando aqui no FLO até chegar lá do outro lado. Tô chegando aqui no final, vou fazer o último ponto, corto esse fio e vou arrematar com o famoso ponto falso, que a gente já tá acostumado a fazer por aqui, né? Coloco meu fio na agulha de tapeceiro, vou pular o próximo ponto, vou lá no segundo ponto que eu fiz, passo a agulha pelas 2 alcinhas, puxo esse fio, vou nesse último ponto que eu fiz, passo a agulha no meio das 2 alcinhas, vou lá para trás. Crio o meu ponto falso. E agora eu já venho, pego um pontinho qualquer, dou um nozinho e posso esconder esse fio para arrematar. Prontinho, aqui. A base da nossa saia tá pronta. Agora a gente vai fazer os acabamentos dela.
Agora a gente vai começar a trabalhar na decoração aqui da nossa saia para quando ele se tornar um buquê, né? Eu escolhi 3 tons para decoração, que um é esse rosa mais escuro, tem o rosa clarinho e o off-white. Eu escolhi esses 3 tons, o rosa mais escuro, o rosa claro e o off-white, para fazer a decoração aqui da nossa saia. Vou começar pelo escuro e aqui eu vou prender ele, ó. Quando eu tenho aqui o V, eu tenho o primeiro ponto aqui desse lado esquerdo da saia. Então, eu vou prender ele lá na alcinha de trás, no BLO, tá? E eu vou trabalhar só no BLO agora dessa carreira toda. Então, eu prendo aqui o meu fio e vou fazer pontos baixos em toda essa abertura. Então, prendi meu fio, o primeiro ponto baixo é no mesmo ponto. E começo a fazer aqui nessa parte da abertura, pontos baixos, apenas trabalhando no BLO, tá? Então, a gente vai trabalhando aqui nessa lateral toda. Cheguei aqui no final, vou começar a trabalhar na parte que vai ser a parte de cima, né? De baixo da saia, de cima do buquê. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente em cada um desses pontos aqui da parte de baixo. Também só trabalhando na alcinha de trás. Cheguei aqui na próxima lateral, continuo fazendo só pontos baixos, sem as correntinhas, até lá o meio. Também no BLO, tá? Fiz aqui no último, essa bem do centro eu vou deixar sem fazer. Por quê? Porque eu vou fazer um acabamento agora com o ponto falso e eu não quero que fique sobrando ponto ali. Então, puxo meu fio, coloco na agulha de tapeceiro. E eu vou aqui, lá no primeiro ponto que eu fiz, passo pelas 2 alcinhas. No meu último ponto, pela alcinha do meio para trás. E é assim que eu faço esse fechamento aqui, tá? Posso encontrar com aquele fio ali para já arrematar esse fio. Então, eu venho aqui por trás. Cuidado, gente, só tudo que a gente for fazer aqui nessa peça, lembra que a saia, uma hora ela vai ser frente, outra hora ela vai ser trás. Então, toma mais cuidado ainda nos arremates, tá? Para esconder bem esses fios, para não ficar aparecendo, né? Porque pode não aparecer por um lado, mas pelo outro pode ser que apareça. Então, a gente vai tomar um cuidado dobrado de esconder bem esses nozinhos, de passar bem pelos pontos, para que não fique nada aparecendo, nem de um lado e nem se eu virar quando for formar o buquê, né? Nem no lado da boneca e nem no lado do buquê, tá bom? Então, fiz a volta com rosa escuro e agora é a vez de fazer a volta com o rosa claro. Vou pegar aqui, ó, tem as alcinhas de fora agora sobrando, né? Então, eu vou pegar, vou colocar a minha agulha, não é aqui no meio, lembra que no meio a gente deixa sem fazer, vou aqui no primeiro ponto da lateral e vou fazer exatamente o mesmo trabalho que eu fiz com o rosa escuro, só que agora pegando as alcinhas da frente e pegando essa carreira do meio aqui, ó, tá? É essa do meio agora que eu vou pegar, não é aqui onde eu fiz. Vou mostrar para vocês aqui. Faço o primeiro ponto baixo no mesmo ponto que eu prendi o meu fio. E a mesma coisa, aqui na lateral, vou trabalhar agora só na alcinha da frente.
e só fazendo pontos baixos. Cheguei aqui, aonde tenho essa carreira do meio, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, que é para dar a voltinha, e aí eu começo a fazer como eu fiz lá em cima. Uma corrente e um ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo, até voltar aqui do outro lado, tá? Cheguei aqui no finzinho, vou fazer os 2 pontos baixos para dar a voltinha. E posso começar a pegar aqui as alcinhas da frente, da lateral, até lá embaixo. Assim como eu fiz com o rosa mais escuro, a hora que eu chegar aqui embaixo, que faltar só o pontinho do meio, eu termino meu trabalho, corto meu fio e finalizo com o ponto falso. Bom, o terceiro e último detalhe, que vai ser com o off-white, a gente vai fazer aqui nesta carreira de baixo. E a gente vai... Só que a diferença é que a gente não trabalha na lateral só com os 2 rosas, mas a gente prende o fio aqui no comecinho, no primeiro ponto. E a gente vai fazer o mesmo trabalho. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. Eu vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Terminei aqui na lateral, cortei o meu fio e aqui a gente faz o arremate dando um pontinho no crochê, dando um nozinho. Vai ficar assim mesmo, porque é só nessa parte da frente, tá? Vão ficar as 3 cores. E a gente já esconde aqui por trás, ó. Faz isso dos 2 lados, tá? Prontinho. A gente terminou aqui a parte de decoração da saia, que vai virar o buquê. E agora a gente vai trabalhar nos bracinhos dela. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!